Gente boa, maravilhosa graça. A graça de Deus é surpreendente. A graça de Deus é escândalo para alguns, maravilhosa para outros. A graça de Deus é escândalo para quem não aceita amor sem merecimento. Para quem acha que precisa fazer algo para ser amado ou para ser aceito. E como tem gente que vive assim. Não consegue receber nem o amor de alguém e muito menos o amor de Deus, sem que ele faça algo para se sentir merecedor de tal amor, de tal aceitação. Graça é escândalo para quem vive assim. Graça é escândalo para quem estabelece limites, para quem estabelece parâmetros, padrões para o amor de Deus. Deus me ama se eu fizer assim, assim e assim. Então, para ser amado por Deus, eu preciso ler bastante a Bíblia. Foi assim que nós fomos ensinados, sim ou não? Para ser amado por Deus, eu preciso orar bastante. Para ser amado por Deus, eu preciso fazer bastante jejum. Para ser amado por Deus, eu preciso... E na verdade, nós não somos amados por nada disso que nós fazemos. Mas nós fazemos tudo isso porque nós somos primeiro amados por Ele. Não sei se você entendeu ou não. Mas você não compra o amor de Deus com aquilo que você pensa em fazer. Ele te amou mesmo quando você nunca pegou numa Bíblia. Ele te amou mesmo quando você nunca pensou em conversar com Ele na oração. Ele te amou mesmo quando você vivia uma vida totalmente errada, fora dos padrões que você acha que eram certos. Ali Ele já te amou. Então não é o que você faz, é Deus quem nos ama, independente daquilo que nós fazemos. Mas uma vez alcançados, uma vez ministrados e transformados por este amor, nós fazemos tudo isso por gratidão. Por ser alcançado pelo amor de Deus, eu deixo uma vida toda errada. Por ser alcançado pelo amor de Deus, eu me debruço sobre a sua palavra. Por ser alcançado pelo amor de Deus, eu oro e eu consagro a minha vida no altar de Deus, não para ser amado, mas porque eu já fui alcançado por este amor. Graça é escândalo para quem estabelece padrão. Jesus, meus irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Jesus é a manifestação. Jesus é a encarnação. Jesus é a personificação plena da graça de Deus. Jesus é a encarnação, Jesus é a manifestação, Jesus é a graça de Deus em pessoa. João vai escrever isso nos versículos anteriores. Jesus não apenas comunica uma graça, Ele é a graça de Deus. Por isso, quando você abraça a fé em Cristo Jesus, você não está abraçando uma mensagem, você está abraçando a graça de Deus. Quando você anda em Cristo Jesus, você não está andando em uma mensagem, você está se movendo na graça de Deus. Irmãos, esse texto me ensina lições preciosas sobre a graça de Deus. Preciosas, preciosas. Lições que me farão andar em vitória, mesmo quando os dias se tornam sombrios. Lições que me farão perseverar na fé, mesmo quando a gente olha e às vezes se pergunta: Deus, onde Tu estás? Meus irmãos, minhas irmãs, a graça opera em nosso favor, mesmo quando a gente não percebe. A graça opera em nosso favor,
mesmo quando nós não nos damos conta. Os convidados, o texto mostra isso, os convidados e os noivos estão celebrando, festejando. Estão todos entretidos, distraídos com a festa, com o momento, com aquilo que está acontecendo, enquanto Jesus está agindo nos bastidores. Tem muita gente que está vivendo assim, gente. Muitos de nós, na verdade, não estamos percebendo a graça de Cristo agindo em nós e por nós. Sem que ninguém saiba, Jesus está dando sustentação para a alegria de todos. Sem que ninguém se dê conta, é Jesus quem está trabalhando de maneira silenciosa nos bastidores para dar sustentação para a alegria e para aquele momento que eles estão vivendo. A graça é assim, gente boa. Sem que você perceba, sem que você saiba, ela está presente todos os dias, livrando, guardando, protegendo, sustentando, te fazendo caminhar um dia a mais, te fazendo viver um dia a mais. Você dorme, você não se dá conta, mas é Cristo Jesus quem guarda a sua vida. Você sai para o trabalho, não se dá conta, mas quantos livramentos foi Ele quem te deu sem que você soubesse. Entre a sua casa e o seu trabalho, quantos livramentos, quantas vezes Ele te guardou, quantas vezes Ele te protegeu. Pastor Daniel está aí há poucos dias atrás. Se não fora o Senhor, se não for a graça do Senhor. Para quem não sabe, o pastor Daniel teve um princípio de infarto. A graça de Deus age de maneira silenciosa. Você não vê, mas Ele está agindo em teu favor. Às vezes eu converso com as pessoas e eu ouço elas dizerem: onde Deus está? Deus continua agindo. Deus continua agindo, mesmo quando você não percebe. Gente boa, perceba que Jesus não faz uma pregação. Perceba que Jesus não faz um sermão. O texto pelo menos não mostra. O texto não mostra Jesus chamando eles e dizendo: olha, agora eu vou fazer assim, vou falar essas palavras aqui. Não. Jesus não faz nada disso. Jesus controla processos e etapas. Processos e etapas. Perceba que Jesus não faz uma oração. Perceba que Jesus não desenvolve nenhuma performance religiosa. A gente gosta de performance, né, gente? A gente é ligado nesse negócio. Às vezes, a gente fala para as pessoas assim: gente, descansa em Deus. Mas como? Pastor, é muito fácil falar descansa em Deus, eu queria uma palavra de Deus. As pessoas gostam de performance, e enquanto nós valorizarmos performance, nós não usufruiremos da essência. Enquanto nós valorizarmos performance, nós não beberemos da fonte da água. Jesus não faz sequer uma oração. Busca água. Buscaram. Tira daqui, põe aqui. Fizeram. Ué,
É vinho? É. Leva agora pro mestre beber. Existe uma coisa na graça que me admira. Existe algo em Jesus que me chama a atenção. Agentes da graça manifestam a graça de Deus sem estereótipo religioso. Vou abrir meu coração para vocês nessa noite. Sabe qual é o desejo, o sonho do meu coração assim? Pessoas que influenciam pessoas. Pessoas que geram ambientes da graça de Deus. Pessoas que ministram ao coração de outras pessoas, sem tentar enfiar Jesus goela abaixo na vida delas. Pessoas que inspiram outras a viverem pela graça e não na religião, onde as pessoas olham e dizem: você tem algo tão diferente, eu quero viver o que você vive. Viva na graça, viva na plenitude do Evangelho. Pessoas que são felizes com aquilo que elas estão vivendo em Deus. Pessoas que têm em Cristo Jesus a fonte do seu contentamento. Esse é o meu sonho. Pessoas que exercem as suas funções dentro da sociedade, sejam empresários, sejam profissionais liberais, seja nas repartições públicas, e por onde eles estão passando, eles são como agentes da graça de Deus. É Deus se manifestando naquele ambiente, sem que Ele pronuncie sequer uma palavra, mas quando Ele chega, o ambiente é transformado. É Ele, através dEle, que Deus dá sustentação para que aquele lugar experimente o favor de Deus. Você crê nisso, gente? Agentes da graça de Deus não sentem necessidade de aparecer. Ei, é comigo aqui, gente. Sou eu que estou fazendo o negócio acontecer. Vocês vão experimentar algo em Deus. Vocês vão experimentar algo maravilhoso. Ei, Não, gente, agentes da graça de Deus não sentem necessidade de aparecer, mas sentem uma necessidade enorme de fazer a diferença onde elas estão. Jesus, gente, ninguém sabia quem era Jesus, ninguém tinha ideia, nem o noivo sabia que quem ele convidou para a festa era o Criador do universo. Quem ele convidou para a festa era aquele que dava suporte e que continua dando suporte para a vida. Quem ele convidou para a festa é o Filho, o Verbo que se fez carne. Ninguém tinha ideia de quem estava ali, mas ele estava agindo silenciosamente. Silenciosamente. Perceba Cristo na sua vida. Perceba Cristo sustentando a sua vida. Perceba Cristo sustentando a sua família. Pai, perceba Cristo dando suporte para você cumprir a sua missão como pai e inspirar o seu filho a ser um homem de Deus. A graça age de maneira silenciosa, mas a graça também age, transformando a expectativa de vergonha em honra. A festa está acontecendo, ninguém está se dando conta, mas um problema surgiu. Uma situação inesperada aconteceu. Eu brinquei, eu vivi um negócio agora, esse tempo atrás. Fui convidado para celebrar o casamento. Casamento legal na praia. Já celebrei muitos casamentos na praia, mas esse foi singular.
Essa foi a primeira vez, pelo motivo que eu vou te dizer. A noiva e o noivo prepararam o dia, fizeram tudo legal, tudo muito bem organizado, foto, filmagem. O rapaz do violino, aliás, toca maravilhosamente bem esse menino, sobrinho ali do pastor Daniel, o menino toca demais. E eu estou ali como pastor que vai celebrar o casamento. Aí, de repente, eu olho para o céu. Eu digo que esse negócio não vai dar certo. Ninguém lembrou de mandar um WhatsApp para o céu e falar, segura a chuva aí, né, gente? Tudo muito organizado, bonito, de repente cai a água. Chove, agora a gente tem que resolver um problema. O que a gente faz? Para o casamento? Não para? A gente vai para outro lugar? Não vai? O que você faz? Irmãos, a gente programa a nossa vida, a gente organiza tudo, a gente planeja tudo, mas a gente precisa entender que existem momentos na nossa vida que nem tudo sai como planejado, nem tudo sai como esperado, mas porque não saiu como nós planejamos, não significa que Deus não esteja agindo para transformar aquilo que era uma aparente vergonha em uma história de honra. Hoje eu vejo as fotos do casamento que eles tiraram, coisa mais linda. Os fotógrafos também tiraram uns negócios lá bacana, até aquilo que era para ser feio. Porque pensa bem, gente, já não sou muito bonito, todo molhado. Você olha assim, eu não tenho cabelo, né, meus irmãos? Então, você não tem nada para segurar a chuva, bate, escorre nos olhos, é um negócio terrível. E hoje eu olho para as fotos da noiva e do noivo, a alegria deles. É um exemplo. Nós estamos diante de um texto onde o inesperado aconteceu. Uma situação apareceu e sequer o noivo se deu conta que um problema aconteceu. Sequer o noivo estava se dando conta de uma iminente expectativa de vergonha e de humilhação. Essa era a realidade do casamento, mas a verdade é que quando Jesus entra na história, Ele muda a expectativa de vergonha e de humilhação, e Ele diz, aonde os homens esperavam uma vergonha, eu vou colocar uma honra acima da média. E Ele age nessa história, Ele age no casamento. E de repente o mestre chega para o noivo e diz, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo faz assim, embebeda todo mundo. E depois que está todo mundo bem bêbado, que o paladar não distingue mais vinho. Quem vê eu falar acha que eu bebo, eu não bebo, tá, gente boa? Só estou dando uma enriquecida no conteúdo da mensagem aqui, tá bom? E depois que o paladar já está meio, como é que fala quando fica impreciso, aí ele vem e coloca um vinho de baixa qualidade. Mas você não, você fez o contrário de todo mundo, você fez algo surpreendente. E eu fico olhando o noivo pensando, é verdade, eu fiz um negócio diferente mesmo. Mas o que eu fiz de diferente que eu não estou sabendo? Nem o noivo sabia. E o responsável pela festa olha e diz, você serviu um vinho de baixa qualidade. Aliás, deixa eu corrigir. Você serviu um vinho bom primeiro. Mas depois você serviu um vinho melhor ainda, um vinho muito mais especial do que todo aquele que você serviu até então. Você mudou, você é uma pessoa diferente, você fez algo surpreendente. Gente, aquilo que era a expectativa de derrota, eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida, quero lançar essa palavra sobre o seu casamento, sobre a sua história, aquilo que se apresenta no momento como sendo
uma expectativa de vergonha e de derrota, confie na graça de Cristo Jesus. Ele vai transformar isso em uma realidade de honra. Quem crê diz amém. Irmãos, a situação caminhava para um final trágico. A situação caminhava para um final triste. Mas Jesus estava na festa, gente. E Jesus é a manifestação perfeita, plena da graça de Deus. Deixa eu falar algo para você. Ah, Jesus. Quando tudo caminha para um fim trágico, de repente, a graça de Deus se mostra transformadora. Ela muda a realidade. Ela muda o final. Você está achando que a sua história terminou? Você está achando que esse capítulo que você está vivendo é o final? Você está achando que o mestre terminou de escrever a sua história? Mas eu vim dizer para você que não é o capítulo final. O Senhor ainda tem um capítulo diferente na sua vida. Ainda vem uma fase nova na sua vida. A graça de Deus ainda há de transformar toda aparente derrota, toda aparente humilhação, todo aparente final trágico em um novo começo. Vem um novo começo para você, vem um novo começo para a sua vida espiritual, vem um novo começo para a sua vida familiar, vem um novo começo, aleluia. Vem um novo começo, gente. Está todo mundo vivendo essa situação agora e se perguntando: Deus é o fim de tudo, Deus é o fim, Deus, como é que vai ser? Deixa eu dizer algo para você, irmãos. A história não termina aqui. O Senhor ainda tem uma longa história para escrever com você. Pastor, e se Jesus voltar? Se Jesus voltar, Ele segue escrevendo a história na eternidade. Ei, crente, em nome de Jesus, você está se movendo em Deus. A história começa e termina nele. Ministério de Louvor, por favor, vem aqui à frente. Eu quero caminhar para a conclusão da mensagem. Certa vez, Jesus encontra uma mãe que segue um cortejo, chorando, triste, porque já tinha perdido o seu marido. E agora, estava perdendo o seu filho também. Uma viúva, cujo único filho faleceu. E ela seguia, e junto dela seguia uma multidão, que seguia enterrando, que seguia em direção ao cemitério. E Deus tem falado ao meu coração, sabe, gente? Para chorar, tem muita gente junto. Mas para se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Ele disse que vai fazer, você não vai encontrar muita gente, não. Para chorar, quando você está triste, vai ter um monte de gente querendo chorar junto com você. É verdade, porque é mais fácil chorar com a tristeza dos outros do que se alegrar nas vitórias que Deus está colocando na vida do outro. Mas de repente, Jesus entra naquela história. Jesus cruza aquela história. Jesus encontra com aquela mulher e Jesus tem umas frases que eu não consigo entender. Como é que você diz para alguém que está enterrando o seu filho: não chores? E Jesus fala para essa mulher: não chores.
Jesus, naquele momento, toca o menino, traz a vida de novo e entrega para sua mãe. E eu leio esse texto pela ótica da graça. Eu leio esse texto pela ótica da graça. Quando você acha que você está enterrando os teus sonhos, quando você pensa que você está enterrando os projetos que Deus gerou dentro de você, mas eis que um dia, a graça de Deus encontra o seu caminho, encontra com a sua história, encontra com você, e a primeira palavra que ela diz: para de chorar. Terminou o tempo de chorar. Por quê? Porque eu trarei vida aos teus sonhos, eu trarei vida aos teus projetos. Aquilo que era uma história de tristeza, eu estou virando a página e você vai escrever a partir desse momento uma história de vitória, uma história de vida, uma história de gratidão. Menino, aqui está a sua mãe. Mãe, aqui está o seu filho. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, confie na graça de Cristo, que opera de maneira silenciosa, que age de maneira silenciosa, mas que transforma a vida daqueles que nela esperam. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? A graça de Deus, ela é maravilhosa, e a graça de Deus, ela é surpreendente. Atua de maneira explícita quando você olha e diz: não tem como negar. Foi Deus quem fez, foi Deus quem agiu, foi Deus quem atuou. Foi um milagre, como a gente viveu agora, testemunho de algumas pessoas, de orações respondidas. A gente olha e diz: só Deus. Mas a graça também age de maneira silenciosa, conduzindo a nossa vida, nos protegendo dos inimigos, das situações que sequer a gente toma conhecimento. A graça sempre nos conduzirá, e eu termino aqui, para um novo começo, uma nova história em Cristo Jesus, onde o melhor, e eu quero declarar essa palavra sobre você, e declarei sobre a minha vida: o melhor sempre está por vir, porque o melhor sempre procede das mãos de Jesus. O melhor não é aquilo que o homem dá, o melhor sempre é aquilo que procede das mãos de Jesus. Há um vinho novo esperando você, há um tempo de alegria sobre a sua vida, há um tempo de manifestação da graça de Deus sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus filhos. Fica firme em Cristo Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Que tu dizes sobre mim é o que eu sou, é o que eu sou. O que tu dizes sobre mim é o que eu sou, é o que eu sou. Filho amado, filho amado, filho amado, filho amado, filho amado, filho amado. Não
Não é porque eu mereço, é graça. Não é porque eu mereço, é graça. Não é porque eu mereço, é graça. Tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. A tua graça me alcançou, me fez viver esse grande amor. Eu nada fiz para ser aceito. Eu nada fiz. Graça maravilhosa, graça surpreendente, graça sobre graça. Todos nós fomos ministrados e estamos recebendo da plenitude da sua graça. Nada fizemos para merecer. Nada fizemos para merecer. Pai, nós queremos ser uma igreja que se entende a si mesmo como uma agente da graça. Uma igreja que compreende a si mesmo como uma agência da graça de Deus. Deus, nós não queremos atrair para nós a atenção, mas nós queremos viver esse evangelho na plenitude que o Senhor tem para nós. Abençoe a tua igreja, derrama graça sobre a nossa vida, favor para que a gente suporte os dias difíceis, os dias ruins. E como esses dias estão sendo difíceis, Deus. Como esses dias estão sendo difíceis, Jesus. Derrama graça sobre nós, que através de nós o teu amor esteja se manifestando. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma igreja que compreende a si mesmo como uma agência da graça de Deus é uma igreja que não faz a diferença pelos eventos que ela promove, mas faz a diferença pela vida que vive no dia a dia. É ali que a gente expressa a graça e o amor de Deus. Amém.
Podem tomar assento. Gostaria de convidar os obreiros para servirem à mesa do Senhor. Pastor Amarildo, por favor, pode assumir a sua posição. Chegou o momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Nada fazemos, gente,